Alô vocês, tudo bom pessoal? Eu sou o Juliano Videira, eu sou gerente de operações e novos negócios na Vericode e hoje estarei com vocês como host no Veritalks. Recebendo aqui hoje, com todo prazer, aqui meus amigos, o Henrique Anchieta e o Renato Garrido. Eles são especialistas de observabilidade no Grupo Casas Bahia. Pessoal, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter estado com a gente nesse bate-papo aqui hoje. E a ideia é a gente conversar um pouco, né, sobre disponibilidade durante datas especiais e SRE, né, que tá tendo um pouco mais aí, né, observabilidade, na verdade, que é uma disciplina, né, dentro do tópico de SRE. Então, pessoal, queria começar com vocês aí, fazendo uma introdução rápida aqui sobre, né, observabilidade. Então, quais são os 4 pilares, como que, né, as empresas hoje veem, né, essa evolução. Então, a gente tinha uma evolução aí nas empresas onde eram iniciativas apartadas e aí, ao longo da maturidade, ao longo do tempo, as empresas, né, as equipes, as pessoas profissionais, né, foram amadurecendo, foram evoluindo. E aí a observabilidade acabou sendo uma disciplina agora dentro, né, da área de SRE. Então, eu queria conversar com vocês um pouco, para a gente contar um pouco dessas experiências aqui. E começando um pouco mais aí, Henrique, com você hoje, né? O que você acha, né? O que você conseguiria dizer para a gente aí dessas práticas de SRE que vocês hoje vêm implantando no Grupo Casas Bahia aí, para poder, cara, melhorar a disponibilidade, a confiabilidade, né, dos sistemas aí durante os picos de demanda que a gente sabe que a gente tem, épocas sazonais, como Black Friday, por exemplo. Sim. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer a gente falar sobre esse tema. É um tema que me apetece muito. A gente gosta muito de falar sobre observabilidade, né? E em relação ao SRE, é relativamente novo nas Casas Bahia, né? Questão de 2 a 3 anos. Antes a gente era um time só de observabilidade que cuidava de toda a monitoria, de toda a companhia. Então eram projetos ali quase que artesanais, né? Um time de logística vinha hoje, amanhã era o time do e-commerce que vinha para falar sobre monitoração. Então eu acho que a prática mais importante de SRE que a gente aliou com observabilidade foi de fato dividir essas caixinhas e colocar membros de observabilidade dentro das jornadas com práticas de SRE, olhando indicadores, né? E disseminar esse conhecimento. A gente estava muito mais voltado a equipes, né, heróicas, heroísmo, e aí então, né, com o amadurecimento das disciplinas, ele passa a entrar num processo e começar de fato a ficar mais intrínseco às squads, às equipes, né? Vocês viram um pouco disso também, né? E dá mais autonomia para as squads poderem trabalhar também, né? Sim. Então, hoje cada squad SRE tem um membro de observabilidade lá que toca. Isso é uma evolução fantástica, né? Exatamente. Começa a padronizar, a gente começa a aumentar, aproveitar coisas boas que uma squad faz na outra, começa a disseminar esse conhecimento, né? Com certeza. Isso é muito legal. E falando um pouco mais agora, né? Entrando um pouco mais na jornada de observabilidade. Então, a gente, né, fez uma introdução sobre SRE. E é legal esse fato que vocês falaram das squads, porque cada squad nas Casas Bahia, eles tratam de produtos diferentes, com complexidades diferentes, com arquiteturas diferentes. Então, a disciplina de SRE ela veio para trazer um pouco disso, né, de como que eu consigo normatizar um pouco dessas complexidades de aplicações, de infraestrutura, de arquitetura, e aí a observabilidade vem para ajudar a dar visibilidade nisso, né? Garrido, meu amigo, conta pra gente um pouco aí o que você vê de detalhes, você pode trazer pra gente de detalhes aí, de como está, né, como está sendo essa adoção, né, dessas soluções de observabilidade aí no Grupo Casas Bahia. Bacana. Para a gente começar, a gente tem que voltar um pouquinho no passado, né? Falar mais ou menos ali uns 10 anos atrás, que tinha um cheiro de observabilidade com algumas ferramentas, a gente tinha Nagios na época, e veio só evoluindo desde então, né? E era muito simplória, né? A gente pegava alguns indicadores apenas. Era uma equipe, que na época era uma equipe que tratava administrava os servidores da companhia, e o Nagios foi colocado para monitorar apenas aqueles servidores. Ainda não tinha nada de e-commerce, não monitorava nada de negócio, né? E veio crescendo, né? Posteriormente, a gente implantou os ABICs e o NPM, SolarWinds NPM, para monitorar os ativos de rede, de dados. Isso foi bem depois, né? Depois, né? Vocês quebraram muita pedra com uma ferramenta, com uns poucos indicadores, até de fato ter tecnologia, ter soluções mais encorpadas para dar essa visibilidade para vocês, né? Eu não sou da época do Nagios das Casas Bahia.
Vou te falar, não, o Garrido, acho que ele te chamou, né? Falando que eu tô entregando minha idade. Eu acho também, ó. Legal. Esse é um ponto que você tocou, Garrido, que é bacana, porque tem algumas, né, reportagens, alguns índices, né, a gente acaba acompanhando, e isso é uma pesquisa com alguns CEOs aí do mercado, trouxeram que, né, as empresas têm geralmente aí 10 ou mais ferramentas de observabilidade, mas só conseguem obter menos de 30% de visibilidade dos ambientes. Vocês sentiram muito isso também nas Casas Bahia? Como que está sendo essa transição? Bastante. Hoje, falando sobre ferramentas, a gente tem diversas ferramentas de observabilidade, né? Já cresceu. Antigamente era só os Zabbix e os SolarWinds. Hoje a gente já tem Prometheus, LK, a questão de logs, Dynatrace para a questão dos traces ali. Vai muito em relação ao objetivo de cada uma. Antigamente, monitoria era tratada como uma coisa só. Hoje a gente já tem matérias falando, você tem logs, traces e métricas, você tem jeitos diferentes de falar de log, de métricas. O Henrique tocou ali num ponto crucial, são ali os pilares da observabilidade, né? Que de fato é isso, né? Logs, traces e métricas. Então, o que a gente enxerga muito hoje no mercado, essa jornada de observabilidade, que contempla aí, né, 4 itens, né? Então, é a parte aí de alerta, a parte de correlação, a parte de casualidade, e aí, de fato, a atuação, né? Buscando ser proativo. E esses 3 pilares são fundamentais para isso. E o que a gente enxerga no mercado hoje, né? Nem todo mundo tem esse grau de maturidade, de, né, saber o que de fato fazer com as métricas. Acho que já tem um nível que as empresas já galgaram, já chegaram. Mas depois entra logs, algo mais comum isso, né? E aí, mas depois, o que eu faço com as métricas, com os logs? Eu estou, de fato, correlacionando. Cara, eu estou conseguindo trazer informações estratégicas aí para o meu negócio, não somente agora informações, né, de threshold, de indicadores, de alertas, mas, né, informações relevantes ao negócio, fazendo essa correlação, de fato, com esses itens. Queria que você trouxesse um pouco para a gente disso, Garrido e Henrique. Que vocês têm algum caso para contar para a gente curioso, algum item que vocês tiveram que fazer alguma artimanha para vocês conseguirem chegar a algo próximo disso, antes de fato virar um processo, virar ali alguma coisa que outras squads estavam adicionando, copiando, né? Estavam difundindo ali dentro do grupo Casas Bahia. Sim, na parte de logs, eu acho que o maior desafio que a gente tem desde o início é tentar filtrar aquilo que a gente de fato acha que é importante, né? A gente está lidando com gigabytes às vezes até tera. Então, a quantidade de dados ali, se a gente não fizer uma tratativa muito boa, ela mais vai atrapalhar do que ajudar. E aí, o que a gente sempre fomenta com os times sente com os times de negócio, tenta entender a qualidade e tenta entender o que o seu produto entrega. Em vez de a gente gestar o log inteiro, tentar buscar, né, pedaços que de fato são relevantes para o negócio, né? Isso é batata. Se você fala de logs, você vai implementar, e se você tem um prazo e você precisa entregar, o cara vai habilitar tudo e não vai olhar nada. Deve eu sou suspeito para dizer, eu fiz muito isso. E na dúvida eu mando todas as informações, vai que eu preciso. Sim, então, por exemplo, um caso muito bom que a gente fez lá nas Casas Bahia, isso já faz uns 3 anos, num período de transição entre donos ali. Eu estava na sala, eu não participei, mas eu vi acontecer, foi uma das primeiras situações. O time de fretes não tinha ideia, mais ou menos, dos erros relacionados a negócio, por exemplo. A gente tinha muitos erros de esse produto não pode ser entregue na região. Então a gente não tinha essa visibilidade. Uma vez que foi cadastrado isso numa ferramenta de log, num Elastic da vida, a gente conseguiu ter essa noção do que de fato estava acontecendo no negócio. Talvez até muito simples de resolver, mas que faltava alguma correlação. Tinha muitos problemas humanos, por exemplo. O cara colocava um iPhone na plataforma, em vez de cadastrar o iPhone com 200 gramas, cadastrava erroneamente com 2 quilos. Isso sistêmico acontece. Acontece, se tem o fator humano. Então, muitas vezes, um produto não era entregue na região porque não podia chegar, 2 quilos, obviamente, cabe num carro, mas tinha certas restrições que o sistema não permitia. Então, casos também, um time do e-commerce fez, por exemplo, o Circuit Break. Eles fizeram fantástico. Eles já fizeram... nada essa, não? Sim. Eles colocaram na ferramenta deles, que é basicamente o barramento de APIs.
Então, eles colocaram os mecanismos de circuit break. Se não está respondendo lá, para. Né? Não manda mais transações para não poluir a minha ferramenta. Eles simplesmente colocaram no log. Falaram, cara, quando acontecer isso, vamos colocar no log? Colocou. É simples, é um negócio muito básico, mas isso vai muito de encontro com o que a gente sempre tenta prover. Olha, o simples primeiro, pega as métricas que te importam. Então, essa galera, com poucas ações, conseguia prevenir e identificar problemas rápidos só com situações, observando ali a qualidade do produto dele. Isso que conta, né, Garrido? Vai muito de encontro aí, né, com o que é o objetivo da observabilidade, né? O objetivo, de fato, é você monitorar, você medir, né, você entender comportamentos, tomar ações corretivas, né? Ou seja, por meio de automação, ou por meio de ações manuais, mas você conseguir interpretar, né, esses sinais e, de fato, trazer valor para o seu negócio. Bem legal esse item, né? Exatamente. É olhar para dentro de casa e ver uma dor que você tem e resolver aquela dor. Seja simples ou mais complexas, né? Falando um pouquinho, dando um exemplo, a gente tem um processo que o time de Command Center executa toda hora, né? Faz um teste ali sintético, manual nos e-commerces, fazendo teste de vendas. Isso tudo está no ar, tudo está funcionando, nenhuma fase do processo está quebrando, né? Está deixando uma experiência ruim para o usuário. Exatamente, eles têm esse trabalho de fazer toda hora. Então, a gente, como um bom SRE, quer automatizar tudo, a gente está em vias, de fato, de colocar um processo automático. Usar o Dynatrace para fazer os testes sintéticos e fazer exatamente o que o Command faz. Ou seja, simula esse comportamento que antes tinha uma equipe a precisar fazer, revezar e testar todo dia. Tem um script automatizado que faz com o mesmo resultado e libera a equipe para fazer outras soluções, para atuar em outras frentes. E automatiza, você pode ter algum alerta quando há algum problema de fato. Você não depende tanto do fator humano. Esse é um ponto legal, que até o Gartner traz um pouco disso para a gente, né? De que hoje, né, o que está no hype ali, que as melhores práticas para se adotar no mercado, que é de fato o ODD, né, que é a parte de Observability Driven Development, que é indicada de fato ali para você atingir, né, a maturidade, ali, a visibilidade, disponibilidade e confiabilidade dos seus sistemas. Então, poxa, legal. A gente tem muitos sistemas aí legados que a gente está tentando implementar isso, acho que na Casas Bahia também é algo parecido, mas também tem muita coisa nova, muitos produtos novos sendo criados, e eles já estão nascendo, né, sobre essa ótica de observabilidade, esse monitoramento, né? Pô, isso é legal. Queria que vocês dessem um pouco para a gente aí também, né, dessa visão de vocês, rica demais, por sinal. Falar pra você, eu adoro falar desse tema que eu trabalho todos os dias, então... Esse papo aqui, se a gente deixar, a gente vai ali, passa dá uma hora fácil. Eu super entendo. Então, emendando esse assunto que a gente estava tendo, pessoal, queria, né, trazer para vocês aqui um outro assunto que tem a ver, de fato, ali, né, a gente falou um pouco de métricas, falou um pouco de maturidade de traces, mas log, que hoje é a fruta mais fácil de colher, né, o próximo item ali, né, os pilares da observabilidade. E, Henrique, conta pra gente um pouco aí, né, o que trouxe para você, né, de ganho, né, qual que é, de fato, a importância desses logs específicos aí, que ajudaram vocês a monitorar, encontrar um diagnóstico de problema mais rápido. O que você consegue dizer pra gente aí, né, dessa atuação de vocês aí no Grupo Casas Bahia? Boa. É um ponto interessante e tá muito quente lá dentro do grupo, porque parece ser óbvio, tá vendo? Parece ser óbvio o que a gente quer, mas não é. A gente precisa fazer muita entrevista, a gente precisa conhecer muitos produtos que a gente está trabalhando para poder criar uma estrutura de logs assertiva. Ninguém domina, né, tudo que o log gera, né, tudo que sai em cada log, né, não tem essa maturidade não teve as áreas de negócio, né? Um ponto importante, o log ele foi negligenciado por muitos anos e aí ele sempre foi elencado para times muito exclusivos ali que faziam desenvolvimento, análise dentro do servidor Linux. Ele é um arquivo de texto até hoje lá dentro. Quantos greps eu dei em arquivos assim, isso me remete... Eu quase entreguei minha idade agora também, viu, Garrido? Inclusive tem... Continua. Inclusive tem um ponto engraçado, quando a gente começou lá atrás, uns 2 anos, a falar de Elasticsearch, a gente quer log, queremos log, taca tudo. A gente colocou uma ferramenta lá que é responsável pela autenticação dos clientes no e-commerce. Essa ferramenta, ela gerava logs úteis, saudáveis, a gente pegou muita informação, mas ela tinha vários componentes que geravam desenhos usando asterisco. Olha os easter eggs ali, ó.
Então, na hora que a gente pegou, a gente não entendeu por que ele gera esse log. A gente só entendeu quando colocamos a imagem de todos os logs juntos. Aí a gente entendeu, é um desenho. Então a gente teve que falar com os desenvolvedores, eles desligaram isso, começaram a colocar logs mais estruturados. Na dúvida, colocavam tudo para falar, uma hora eu vou precisar de fato, né? Então, poxa, e agora com essa maturidade dessa área, né? Então, SRE, observabilidade, então talvez o mindset seria, eu não preciso logar mais tudo, basta logar aquilo que de fato eu vou usar. Mas na dúvida, mas não sei se eu vou usar tudo. Ok, então começa com itens, né, primordiais, básicos. E conforme a gente vai aumentando, né, a maturidade, conforme a de negócio vai demandando, a gente vai ajustando, incluindo mais partes do log, mais indicadores, enfim, né? O log tem níveis também, né? Você tem o info, warning, critical. Então, para observabilidade de operação, o critical e o warning são o ouro. É o que a gente gosta de receber para a gente ver de fato o que está acontecendo, se tem problema ou não. O time de desenvolvimento já gosta mais do info, porque ele quer ver as telemetrias do que ele está desenvolvendo. A telemetria é um ponto, porque a gente pode, né, contar essas mensagens de informações e armazenar somente a informação já processada. Não de fato ali, né, o raw data, né? Exato. Bom ponto, Henrique, bom ponto. E aí, Garrido, né, retomando esse assunto ainda e dando continuidade, né? Quando a gente fala um pouco de log, a gente também trata de incidentes. Então, poxa, como que você vê essa centralização aí de eventos, né? Como que é a abordagem mais eficiente aí para você identificar e resolver esses problemas? Então, você deve ter milhares de incidentes, milhares de alertas. Como vocês conseguiram implementar isso? Como vocês conseguiram, de fato, né, aumentar um pouco dessa maturidade? Porque é muita demanda, especialmente para atuar rápido, de forma proativa ou muito rápida quando o incêndio acontece, quando o problema acontece. Cara, como o nosso ambiente ele é muito misto, temos diversas ferramentas, o que eu poderia fazer para poder centralizar todos esses eventos em uma ferramenta só e ter alguns insights, né? Pergunta de 1 milhão de... É óbvio, cara, mas quando a gente não tem uma ferramenta assim, as pessoas olham o incidente em vários lugares distintos, e isso atrapalha. E tenta correlacionar. O chute fica muito mais demorado, né? Puta, logo eu vou ter que olhar aqui, métrica eu vou ter que olhar aqui. E cada ferramenta talvez coloca numa granularidade, então também é difícil, você tem que analisar isso, né? Exatamente. Então, para aliar, assim, o nosso trabalho no dia a dia, nós contratamos o PagerDuty para poder centralizar os eventos que vêm ali da diversas ferramentas de observabilidade, né? E a partir do momento que a gente conseguiu colocar isso no PagerDuty, a gente conseguiu automatizar algumas ações, né? Escalonamento automático, sei lá, determinado problema que é crítico para a companhia, isso já está sendo feito automático para algumas... Polêmico. Bem polêmico. Então, a gente já conseguiu ter uma certa maturidade. Estamos caminhando ainda, a gente não chegou lá, não é o ideal. Mas é uma jornada. Com certeza, mas a gente teve um ganho excelente, assim. Esse ponto me remete à adoção de uma ferramenta, ela acaba ajudando na adoção do processo, inclusive, né? Então, a galera vai trazendo resultado, a galera vai vendo frutas fáceis de colher, e aí acho que vai também evangelizando, e aí vai dando insights nas áreas que estão usando para falar, poxa, dá para colocar agora mais essa informação? Dá! Poxa, exato. Legal. Então, vocês vão acabando criando essa cultura de maturidade, a galera sabe pedir. Quando você está implantando lá no começo, imagina vocês também a dificuldade de, eu não sei o que eu vou colocar na ferramenta, não sei o que eu espero. O Garrido diga, quando a gente implementou a ferramenta de maneira crua, pegando todos os alertas, o que você pegava lá? A gente pegava muito falso positivo, né? Era coisas assim de eventos por mês, de 15 a 20 mil eventos no mês. Super comum no começo, né? Até cortar o mato alto. O mato tava bem lá em cima, né? A gente veio cortando. Hoje já tá na média ali de 4.000, 4.500 de eventos por mês. E as ferramentas também ajudam a evoluir. Então, você tem tratativas de IOPS que ajudam, né, a tratar isso de forma automática. Assim, a gente tinha uma visão do que acontecia, mas não tinha os números, né? A gente não sabia exatamente os números do que estava acontecendo. Que de fato é o que não é, né? Exato. Elas vinham no fim do mês, quando o pessoal de governança chegava e falava, você tem X incidentes aqui na nossa... Que incidente cresceu na sua área? É só no fim do mês. E hoje a gente tem a possibilidade de fazer esse acompanhamento dia a dia, ver, né? E deu luz, né, para esses problemas. A Squad batendo lá o olho na ferramenta pode falar assim, tô recebendo muito alerta referente a esse produto. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para
melhorar, resolver. Aferir, né? Exatamente. Essa medição. Antes de eu estar focado com observabilidade, eu fui observabilidade, depois fui para SRE e agora voltei. Mas nesse período que eu estava com SRE, um negócio que eu sempre batia na tecla com o meu time cara, vocês foram acionar de madrugada? Sim, foi terrível. O que aconteceu? Aquele alerta de CPU da máquina, carrinho CB alguma coisa. CPU? Porque a CPU, se subir a CPU, vai travar o processo. Horário aleatório. De madrugada, geralmente seguido de mudança. Aí chegava, beleza, uma máquina te acordou, aquela máquina, ela faz a diferença para o problema que está acontecendo na operação? Não. Vale a pena todo o esforço de mobilizar todo mundo? Por que não automatiza? Por que você não mexe no threshold? Tipo assim, o threshold que... No serviço, dá um bounce no serviço. É o famoso 90%. Aí batia 91%. Alarmava. O cara acordava. Só que tinha uma margem ainda, então o sistema não caía. Às vezes ele mesmo rodava um script que ele já sabia, maroto, de equipe, né? Eu já sei como resolve esse cara. Os times de SRE faziam muito isso, né? De pegar alertas viciados, eu já sei o que é. Eu vou lá e só dou um restart. Não, cara, coloca aqui na ferramenta, automatiza, melhora. Esse é um ponto legal. A gente estava doutrinado ao comportamento. E mas tem que entender esse comportamento e estudar como não ocorrer mais. A tratativa era tão simples que você acabava negligenciando, né? O motivo disso estava acontecendo. Isso é um ponto legal. Virava comum, cara, você acordar de madrugada. Quem gosta de se acordar de madrugada? Ainda é comum. Tá muito longe da gente fazer, tipo, uma IA ficar acordada lá resolvendo, mas... Chegaremos nesse ponto, eu espero. Já desbravamos um belo caminho. Eu acho que a gente olhar para trás, por esses 10 anos, a própria evolução, né, das áreas, das ferramentas, assim, vocês têm um belo trabalho aí, vocês já fizeram. Acho que tem mais um belo trabalho pela frente. Bastante coisa pra gente fazer ainda. Também telemetry é legal pra caramba. Isso é legal. Esse IA também. Henrique, puxando esse assunto agora, acho um ponto fundamental para a gente tentar fazer uma conclusão aqui. Tentar, porque a gente poderia falar desse assunto aqui horas. Ficar bastante tempo. Recomendações. Tá aí um ponto em que você falou sobre a OpenTelemetria. Então, o que você vê ali de recomendações, boas práticas, dicas que a gente pode compartilhar? Porque às vezes a gente pensa assim, meu Deus, como eu sofro, eu tenho esse problema. Mas mal a gente sabe que esse problema pode estar no seu amigo, no seu vizinho, na sua rede de contato, né? Numa área da sua empresa que talvez não tenha tanto contato com vocês. Então, o que vocês conseguiriam destacar para a gente aí para, melhorar ou ajudar a garantir aí uma boa disponibilidade, uma boa confiabilidade, né, das aplicações, não só nos dias normais de trabalho, mas em datas especiais, sazonais, onde de fato a gente tem picos e aí, né, alarma, várias equipes ali prontas ali para atuar de plantão. O que vocês conseguem dizer para a gente aí de dicas de boas atuações? O que eu sei sobre OpenTelemetry, que ainda é recente, eu tenho estudado, assim, de certa forma, de maneira moderada, até porque é um tema muito pesado, bastante extenso. E aí, o que a gente costuma pensar? A gente tem as ferramentas hoje que tem os traces de maneira proprietária. Vídeo Dynatrace, Grafana. O Garrido estava vendo esses dias, você falou dos ABICs, né? Que os caras estão se movendo para criar um APM, exatamente. No último quarter desse ano, uma feature de APM dentro do... Ficar de olho aí, né? Então, OpenTelemetry, se o time de SRE fizer um bom trabalho em conseguir medir com logs, com os traces de maneira customizada, se ele souber o que ele quer, ele não depende mais dessas ferramentas, de certa forma. E aí eles podem usar as ferramentas para as especificidades dela. Por exemplo, a Grafana tem a Dynatrace que tem AI. Então, boa, usa essa AI. O melhor de cada ferramenta. Exato. E aí você não depende muito de você ter que tirar essa ferramenta, mas perder uma feature. O próprio PagerDuty, quando a gente desenhou, a gente fez uma maneira em que não preciso ter o PagerDuty, eu posso colocar qualquer outra ferramenta que as métricas de negócio que eu quero estão ali. Deixou a arquitetura agnóstica para sair uma ferramenta e entrar outra. Eu acho que o OpenTelemetry é mais ou menos isso. Fica no vendor lock-in. Exato. Então, se os times puderem fazer esse trabalho de entender as métricas de cada produto, na hora que o OpenTelemetry virar uma commodity,
ele vai economizar muito dinheiro com ferramentas, com sistemas. Aí é o carro certo no autódromo certo, Exato. é só meter marcha. Exato. E é o olhar para dentro de casa e resolver o simples, né? É uma dica, olhar para dentro de casa, ver quais que são as dores que a gente tem e tentar resolver. E talvez tratar em ondas, né? Dificilmente a gente vai pegar uma solução e ela, de fato, dá certo, ela é moldada para toda a situação. E não é muito customizada, né? Exatamente. Então, talvez ali pegar um piloto, fazer, né, POCs, provas de valores, fazer benchmarks ali de soluções. E acho que isso que o Henrique falou, se você quiser, né, comentar por cima, fica à vontade. Mas o grau de maturidade no processo de observabilidade, na disciplina de observabilidade, acaba deixando, muito sabe essas palavras, acaba deixando menos refém ali nas empresas, os clientes, de uma solução apenas. As aplicações também estão se modernizando, então muitos estão trabalhando aí já com microserviços, né, com outras arquiteturas mais modernas aí em cloud, e que não depende talvez só de uma atuação de um APM, né, daquela forma tradicional. Então você consegue pulverizar e extrair o melhor de cada ferramenta. Fica à vontade aí para você colocar suas considerações aí sobre o tema. Exatamente isso, né? E a gente, como uma empresa de varejo, Pois é. Anos bem complexos para a gente. Então, a palavra é austeridade, né? Então, a gente tem que buscar mecanismos ali para melhorar a nossa vida como empresa, né? Sempre entregando valor, melhorando a experiência do seu cliente, melhorando a experiência do seu cliente dentro da empresa e lá no... Né? Isso é muito importante, né? Porque você No está e-commerce. deixando de investir em uma ferramenta muito boa e colocando outra também muito boa, só que com um custo menor, que você vai deixar de ter uma experiência ótima para o teu cliente interno e externo. Quando você faz essa troca, você está investindo em aumentar o conjunto de pessoas, os times, né? A maturidade como processo, como time também, né? Exatamente. Fantástico ponto, pessoal, que vocês colocaram. Prazer enorme de estar com vocês aqui. Então, eu gostaria só de recapitular o que nós tratamos hoje. De novo, eu gostaria de ficar conversando horas com vocês. Podemos, inclusive, marcar mais episódios para dar sequência nisso. Com certeza. Foi um prazerzaço. Então, eu recebi aqui hoje meus amigos, o Renato Garrido e o Henrique Anchieta, especialistas em observabilidade do grupo Casas Bahia. Um prazerzaço, pessoal. Muito obrigado. Show de bola. Esperamos marcar próximos. Recapitulando, turma. Hoje nós abordamos aqui alguns pontos sobre SRE, observabilidade, picos de demanda, um pouco de cultura, um pouco de ferramentas, né, um pouco de dificuldades nessa implantação desse processo, dores, goals, né, marcados, metas atingidas e o que é mais importante, né? Então, estamos numa jornada, seja no começo, tá? No meio, mas é uma jornada. Pessoal, muito obrigado. Curtam aí a nossa página, nos sigam e nos vemos aí nos próximos episódios do nosso Veritalks. Um grande abraço.